Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 2 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 180 do nosso curso de Matemática Básica e na aula de hoje nós vamos começar um assunto novo, uma nova playlist com o título aí Probabilidade. Nossa playlist anterior foi sobre análise combinatória, vai ser uma das principais bases aí para nós trabalharmos a probabilidade. Então na aula de hoje nós vamos apenas ver alguns conceitos básicos envolvendo a probabilidade. Bom pessoal, antes da gente entrar propriamente no nosso assunto de hoje, né, que é a probabilidade, vamos passar aí um pouquinho de uma perspectiva histórica aí do assunto, né? Em meados aí do século XVII, um apostador, né, um jogador ali na cartas, enfim, jogador de jogatina mesmo, né, na sociedade parisiense da época, isso meados do século 17, né? Por 1650 e pouco. O chamado Chevalier de Metz, ele começou a propor alguns problemas para um matemático muito famoso da época, né? Um francês, que era o Pascal. Que nós já falamos dele quando falamos do triângulo de Pascal, né? O Blaise Pascal. Era um matemático muito importante, muito famoso da França, né? Ele começou a propor alguns problemas que tinham essa natureza de probabilidade. Por exemplo, um jogo tinha uma determinada situação que ocorria naquele jogo e qual seria, a partir daquela situação, de que maneira nós poderíamos distribuir o prêmio, né? Um jogo que ainda não terminou, né? Será que haveria alguma forma de nós distribuirmos aquele prêmio com base nas probabilidades, por exemplo? Então, isso tudo foi posto para o Pascal, né? E o Pascal entrou em contato com um outro pensador, né, digamos assim, que ele era, na verdade, ele era da área jurídica, né? O Pierre de Fermat, né? Mas ele era um matemático por hobby, né? Ele estudava matemática realmente por prazer. Ele se dedicava muito a esse estudo. Tido por muitos aí como o príncipe dos matemáticos amadores, né? Porque ele não era um matemático profissional, mas ele dava um show, né? Dava um show em muitos matemáticos, aliás, em muitos matemáticos profissionais até de hoje em dia, né? Ele, sem dúvida, ele é tido como um dos maiores matemáticos, né? Pode-se dizer isso, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. O Pierre de Fermat, que deixou muitos problemas, inclusive fica aí uma indicação que é um livro muito interessante que chama-se O Último Teorema de Fermat, né? Fermat deixou vários resultados, né, que não tinham sido demonstrados e este último teorema ficou cerca de 300 a 350 anos sem ser demonstrado, somente agora há pouco tempo, final da década de 90, né? Final da década de 90, de 1990 e pouco, é que ele foi demonstrado esse último teorema de Fermat, isso deu origem a um livro, né? Então, quer dizer, o Pascal entrou em contato com Fermat e aí eles começaram a discutir essas ideias, né, relacionadas à probabilidade. Então, por exemplo, nós podemos, no nosso dia a dia, né, nós estamos constantemente pensando em probabilidade, indiretamente, né? Por exemplo, quando nós olhamos para o céu, né, nós vemos que o céu está claro, está com o sol, né, então nós não levamos o guarda-chuva, né, nós não saímos de casa com o guarda-chuva. Por quê? Existe uma probabilidade, né, existe uma chance do tempo mudar, mas uma vez que nós vemos o céu está firme, né, indiretamente nós estamos fazendo um cálculo mental que nos diz, não, provavelmente não vai chover, né? Em muitas outras situações, nas loterias, por exemplo, os jogos de loterias, né? Existe um cálculo muito interessante que é realmente realizado, que a chance de se ganhar na Mega Sena, por exemplo, é menor, né? A probabilidade de se ganhar na Mega Sena é menor do que a probabilidade de que um raio caia na nossa cabeça. Então, quer dizer, as probabilidades realmente elas permeiam o nosso dia a dia e indiretamente, né, inconscientemente, nós estamos fazendo cálculos probabilísticos para tomar as nossas decisões. Mas vamos formalizar aqui a probabilidade, né, para nós podermos trabalhar de maneira mais matemática, né, sobre este assunto aqui. Bom, primeiro nós definimos aqui o que é um experimento aleatório. Bom, é um experimento que depende unicamente do acaso, né? Ou seja, um experimento cujos resultados são imprevisíveis. Então isso é um experimento aleatório do ponto de vista da probabilidade. E aí nós definimos o que é um espaço amostral. Bom, espaço amostral vem de amostra. Então quer dizer, o espaço das nossas amostras.
Bom, é o conjunto dos resultados possíveis de um experimento. Então nós temos um experimento aleatório, e aí o espaço amostral é o conjunto dos possíveis resultados daquele experimento. Já vamos exemplificar essa situação aqui. E nós denotamos aí o espaço amostral, a letra mais tradicional aí para nós denotarmos o espaço amostral é a letra ômega. Tá? Então essa letra é a letra ômega, é uma letra do alfabeto grego. É a última letra aí do alfabeto grego, né? É o ômega maiúsculo esse aqui, ok? Então é uma letra que é comumente utilizada aí para denotar o espaço amostral, o conjunto dos resultados possíveis de um experimento. E evento também, né, é um outro conceito que é qualquer subconjunto do espaço amostral. Subconjunto de ômega, que nós vamos denotar aqui pela letra E, mas podemos denotar em geral por qualquer letra maiúscula aí do nosso alfabeto. Geralmente nós utilizamos as letras maiúsculas, A, B, C, D, né? Nós usamos para os subconjuntos do nosso espaço amostral. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Um experimento, lançar uma moeda uma vez. Né? Então a moeda tem duas faces, cara ou coroa. Então qual é o nosso espaço amostral? Cara, coroa. É o conjunto formado pela cara, por cara e coroa. São esses dois resultados possíveis. Isso é um detalhe interessante, que quando nós, como cara e coroa em português, começam ambos pela letra C, cara nós geralmente utilizamos a letra K para denotar, porque lembra de cara, né? E coroa a letra C. Essa é mais uma convenção que nós adotamos. Mas não existe uma regra nesse sentido. E o nosso evento é tirar cara. Né? Então nós podemos, por exemplo aqui, nós podemos calcular a probabilidade de tirar cara. Né? Essa probabilidade, certamente vocês já vão saber, é 50%. É 50% de chance de tirar cara e 50% de chance de tirar coroa. Mas nós já vamos formalizar isso aqui. Vamos dar um outro exemplo. Por exemplo, um experimento seria nós lançarmos um dado de 6 faces. Ok? Então, esse seria o nosso experimento. Lançar um dado de 6 faces uma única vez. E o nosso espaço amostral seria formado pelas 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E, por exemplo, nós poderíamos falar no evento que seria sair um número par. Né? Então, o nosso evento seria o conjunto formado pelo 2, pelo 4 e pelo 6, ok? Então, é assim que nós formalizamos aí esses conceitos aí na probabilidade. Um outro conceito importante que nós temos aqui é o conceito de espaço amostral equiprovável, tá? É o seguinte, um espaço amostral equiprovável é aquele, eu defini aqui de maneira informal, é o seguinte, em que cada elemento daquele espaço amostral tem a mesma chance de ser selecionado, ok? A mesma chance de ser obtido. Por exemplo, vamos lançar um dado de 6 faces. Né? Então ele tem as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quando nós lançamos esse dado, a chance de obter cada face, a probabilidade, né, é a mesma para todas as faces. Uma moeda que tem cara e coroa. Quando nós lançamos essa moeda, a chance de obter cara e de coroa são iguais. É diferente do caso, por exemplo, de nós temos um dado ou uma moeda que nós chamamos de viciado, né? Por exemplo, uma moeda viciada é uma moeda que um dos lados dela, por exemplo, a face cara, ela é feita de um material um pouquinho diferenciado, em que aumenta-se a probabilidade de cair aquela face voltada para baixo, por exemplo. Então, a outra face se torna mais provável, por exemplo, porque aquela face vai ter mais chance de cair para baixo, né? Então isso seria uma moeda viciada, por exemplo, que nós chamamos, né? Isso seria uma coisa num cassino, por exemplo, que tivesse uma moeda desse tipo, seria alguma coisa, um procedimento ilegal esse aí, né? Mas enfim, existem coisas desse tipo, tá? Então aí não seriam um espaço amostral equiprovável, porque os dois elementos ali, eles teriam chances diferentes de ocorrer, né? Isso em outras situações também. Então espaço amostral equiprovável é quando todos os elementos têm a mesma chance de ocorrer. Bom, pessoal, agora sim nós estamos em condições de definir a probabilidade de maneira mais formal. Bom, aqui nós temos o seguinte, seja um ômega, um espaço amostral equiprovável, finito e não vazio. E um evento de ômega, né? Ou seja, um subconjunto do ômega. Define-se a probabilidade de ocorrer algum elemento de E por P de E igual ao número de elementos de E dividido pelo número de elementos de ômega, tá? Então é a cardinalidade, né? Nós vimos essa notação quando nós estudamos teoria de conjuntos. Então é o número de elementos de E dividido pelo número de elementos de ômega. Nós também trabalhamos com uma maneira mais informal de trabalharmos isso aqui,
que é o seguinte: o número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Por exemplo, vamos aplicar naquele problema ali que nós temos. Um problema bastante simples, lançamento de um dado de 6 faces, calcula a probabilidade de sair número par. Bom, como é que nós fazemos? Nós não precisamos sempre colocar explicitamente qual é o nosso ômega e qual é o nosso E, apenas porque o objetivo é calcular a probabilidade, né? Apenas. Mas, nesse caso aqui, vamos colocar até para nós ilustrarmos melhor, né? Bom, até vamos identificar qual é o nosso experimento, que o nosso experimento é o lançamento de um dado de 6 faces. Ok, o nosso ômega, que é o nosso espaço amostral, é o conjunto das faces que existem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o nosso ômega, o nosso espaço amostral. O E é o nosso evento, que é o seguinte: calcule a probabilidade de sair número par. Então, o nosso evento é 2, 4 e 6. Então, nós queremos que saia um conjunto, um elemento de E, né? Então, a probabilidade de E, ela é o quê? O número de elementos de E, que é 3, né, de acordo com esta fórmula, dividido pelo total de elementos. 3 dividido por 6, isso aqui resulta meio. Bom, nós podemos escrever a probabilidade dessa forma, em termos de fração, ou também, né, se nós pensarmos que meio é 0,5, lembrando das nossas aulas de porcentagem, isso aqui é 50%. Ok? Então a probabilidade de sair número par é 50%, é a metade. Nós aqui já observamos uma coisa bastante interessante, que é a seguinte: este E, né, que é o nosso evento, ele é sempre um subconjunto do nosso ômega. Portanto, ele no máximo ele coincide com o ômega e no mínimo ele é o conjunto vazio. Portanto, se ele for o próprio ômega, então a probabilidade vai ser 6, né, no caso o mesmo valor, o número de elementos de ômega sobre o ômega, então vai dar 1, tá? Então essa probabilidade no máximo ela é 1, que é quando o nosso evento coincide com o espaço amostral. E no mínimo ela é 0, quando o nosso evento é vazio, né? Então aí nós temos a probabilidade igual a 0. Então a probabilidade ela está entre 0 e 1. Né? Então esse é um fato importante aqui. A probabilidade de um certo evento ela é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Bom, esse já é um aspecto um pouco teórico, né? Que nós vamos comentar melhor aí na nossa próxima aula. Nosso segundo exercício aí, né? Nós acabamos de fazer um aí. No lançamento de 2 moedas, qual é a probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima pelo menos uma cara? Bom, então o problema é o seguinte: nós temos o lançamento de 2 moedas e nós queremos saber a probabilidade de obter ao menos uma cara. Então nosso experimento é lançar 2 moedas. Então vamos listar aqui o nosso espaço amostral. Então o nosso espaço amostral, eu vou colocar esses elementos da seguinte forma aqui. Nós temos 2 moedas, então nós podemos ter o conjunto, né, formado por cara e cara, essa é uma possibilidade. Ou nós tiramos cara na primeira moeda e coroa na segunda, ou coroa na primeira e cara na segunda, ou coroa e coroa. Essas são os 4 elementos do nosso espaço amostral. São as 4 possibilidades que podem ocorrer aqui nesse lançamento das 2 moedas. E nós queremos que ao menos seja uma cara, né? Então o nosso evento aqui no caso vai ser ao menos uma cara. Então vai ser KK, KC ou CK. Só vamos excluir esse caso que não tem nenhuma cara, né? As 2 coroas. E a nossa probabilidade nós podemos calcular de maneira bem simples. É o número de elementos do nosso evento, né? Que é 3, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é 4. 3 quartos, essa é a probabilidade. Se nós observarmos que 3 quartos é 0,75, podemos escrever como 75%, tá? Então podemos colocar a resposta dessa forma também. Bom, agora o nosso terceiro exercício é o seguinte: em uma urna há 20 bolas numeradas de 1 a 20. Retira-se uma bola ao acaso. Calcule a probabilidade de seu número ser: item A, ímpar. Item B, múltiplo de 3. Item C, divisível por 2 e 3. Item D, múltiplo de 5 e 7. Bom, então aqui eu esquematizei o problema. Nós temos 20 bolas numeradas de 1 a 20 e queremos retirar uma bola. Nós podemos também listar o espaço amostral, listar os eventos, né, para cada item desse problema. Mas nesse caso eu vou resolver de maneira direta, né?
Nosso espaço amostral aqui vai ser determinado aí pelo conjunto das 20 bolas, né, que nós podemos representar pelos números de 1 a 20, ok? Então esse vai ser o nosso ômega. No item A, o nosso conjunto, o nosso evento é retirar uma bola ímpar, né, que seja marcada com número ímpar. Ora, de 1 a 20 nós temos 10 números ímpares, que são do 1 até o 19, né? Seria o 1, o 3, o 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. São 10 números. Então a probabilidade, neste caso, vamos colocar assim, probabilidade ímpar, né? Probabilidade de tirar um número ímpar, vou escrever desta forma aqui, menos formal. Vai ser 10, né? Dividido por 20, que é o total de bolas que nós temos. Ora, isso aqui igual a meio, que nós podemos também escrever na forma de porcentagem. Vou deixar na forma de fração mesmo. O item B, teremos a probabilidade de ser um múltiplo de 3. Os múltiplos de 3, agora eu vou listar aqui. Os múltiplos de 3 são esses: 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Então nós temos 6 múltiplos de 3. Então a probabilidade de múltiplos de 3 vai ser o número de múltiplos de 3, sempre podendo pensar também naquela ideia dos casos favoráveis, né? Então são 6 múltiplos de 3, num total de 20 números, né? Que são 20 bolas. Então são 3, podemos simplificar, 3 décimos, né? Podemos trabalhar com porcentagem também, mas vou optar por deixar na forma de fração mesmo nesse exercício aqui. O item C, ele fala o seguinte, ele quer a probabilidade de que o número seja divisível por 2 e 3. Bom, ser divisível por 2 e 3 é a mesma coisa que ser divisível por 6. Né? E os múltiplos de 6 aí, no caso, são 6, 12 e 18. Então nós temos 3 valores, né? Então a probabilidade de ser múltiplo de 6, ele é 3 sobre 20. O total de bolas é 20. E por fim, o item D. Teremos a probabilidade aí de ser múltiplo de 5 e 7. Bom, múltiplo de 5 e 7, como 5 e 7, lembrando das nossas aulas básicas, né, de teoria dos números, na parte lá da nossa playlist de sistemas de numeração, o MMC, né, entre 5 e 7, como eles são primos entre si, eles não têm um divisor comum, é justamente o produto. 5 vezes 7 é 35. Então o menor múltiplo comum de 5 e 7 é 35. No entanto, nós temos apenas bolas de 1 a 20. Então nós não temos nenhuma bola que seja múltipla de 5 e 7, né? Então a probabilidade de 5 e 7, né? Vamos ver assim, probabilidade de múltiplos, né? Múltiplo de 5 e 7 vai ser o quê? 0. Nós não temos nenhum múltiplo de 5 e 7 ao mesmo tempo, dividido por 20. Então essa probabilidade é o 0. Né? A título de curiosidade, quando a probabilidade é 0, nós chamamos de um evento impossível. Né? De fato, seria um evento impossível, não poderia ocorrer aquele evento. E quando a probabilidade é 1, nós chamamos de evento certo, porque é um evento que ocorre com toda certeza. Por exemplo, essa urna aqui, né, que ela tem bolas de 1 a 20, eu quero saber a probabilidade de retirar dessa urna uma bola menor do que 30. Ora, é um evento certo. A probabilidade é 1 ou 100%. Porque se eu tenho números de 1 a 20 e eu quero tirar um número menor do que 30, com certeza eu vou fazer isso aí. Bom, então, mas na aula que vem nós vamos continuar esse assunto aqui. Bom, pessoal, hoje então nós demos essa introdução para a probabilidade, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!